Bem, meus irmãos, nós estamos em mais uma janela de oração. Dizer que a alegria que é estar com os irmãos. Alguns irmãos vão chegando aí, a gente vai aceitando. E hoje seremos ministrados pelo pastor Ibrahim. Oportunidade de bênção, pastor Ibrahim. É pastor lá da IBN em Torixoréu. Pastor Ibrahim, graças a Paz, como é que tá as coisas por aí? Graças a Deus, pastor Caleb, tudo na bênção, graças a Deus. Amém. Como é que tá esse período de pandemia aí, Torixoréu? Rapaz, está tenso, né? Aqui nós vamos trancar de vez, cidade fechada, ninguém entra, ninguém sai. O povo está cada vez arrochando mais e estamos aqui ansiosos para voltar à vida normal, né? Não, amém. Tá desde aquela época sem ter culto, pastor? Desde aquela época. Nós Desde o primeiro fizemos decreto? isso. Nós fizemos algumas vezes, fizemos o relógio de oração duas vezes, no primeiro e no segundo mês, e celebramos a ceia, né, como o senhor fez aí, na Barra, mas é só isso mesmo. Culto nós não tivemos nenhum. Eu vejo que em Barra, Chavantina, decreto mudou, teve um período que voltou os cultos, né, mas aqui não, aqui está fechado, desde o primeiro decreto, sem nenhum culto, nenhuma reunião, e faz muita falta. Só um minuto, eu vou pegar uma água aqui. Fica à vontade, pastor, fica à vontade. Oportunidade de bênção, eu quero agradecer aos irmãos que estão com a gente já está com 12 janelas abertas, deixa eu saber quem são eles aqui, que estão com a gente. Irmão, é o Neto, né, que está com a Priscila aí, Cleide, Dani, Juliana, Jean, Carol, Lena, de Lohane, Carlinhos e a família, e a Thelminha também estão com a gente aí, oportunidade de bênção. Pessoal, a gente vai orar para começar agora, e em nome de Jesus eu creio que Deus há de ministrar os nossos corações através do pastor Ibrahim, amém? Vamos orar? Eu quero apresentar a nossa vida em oração. Nós somos gratos a Ti por esse momento todo especial que o Senhor nos entregou. Obrigado, Jesus, porque hoje nós podemos viver esse momento, papai, de ministração. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz falando conosco. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Papai, que nós sejamos ministrados em o nome de Jesus. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos. Amém? E graças a Deus. Voltando aqui, só falando sobre a janela de oração, pastor Ibrahim, algo que Deus plantou no nosso coração. Quando começou esse período, a gente começou a janela de oração baseado lá no livro de Daniel. Quando Daniel recebe o decreto, né, de que era para não orar, a Bíblia diz que ele sobe para o quarto dele, ele se ajoelha com a janela do quarto dele aberta em direção à terra dele e ele ora. E eu creio que, como nós estamos vivendo aqui, o nosso papel nesse período é não parar de orar. Nosso papel é não desistir da caminhada. O nosso papel é permanecer caminhando naquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Eu entendo que às vezes muita gente está perdida, sem saber o que fazer, sem saber como viver nesse período. E no início da janela de oração nós estávamos fazendo ela todos os dias, de segunda a sexta. Depois a gente deu uma diminuída e agora a gente está nas quartas-feiras. E quero agradecer ao senhor que aceitou o convite para ministrar hoje o nosso coração. Agradecer aos pastores que passaram aqui anteriormente, pastor Márcio, pastor Patrick Rabelo, pastor Júnior Ventura, gratos realmente por todos os pastores que passaram aqui e os que vão passar também. E eu já queria aproveitar esse momento, pastor Ibrahim, para dar a oportunidade para o senhor vai ficar na liberdade de trazer aquilo que Deus propôs no seu coração para falar conosco. A IBN de Nova Chavantina, eu entendo que tem um carinho especial pelo senhor, nossos irmãos aqui têm um carinho especial pelo senhor, e queremos ser ministrados através da vida do senhor, que eu sei que o senhor é uma referência através da palavra, e eu queria já passar para o senhor, fica na liberdade, pastor Ibrahim. Amém, pastor. Quero
agradecer, ver que é uma honra nossa, né, poder estar aqui participando desse trabalho, que tem sido bênção. Eu quero agradecer ao pastor e dizer que é recíproco esse carinho, tem um carinho grande pela igreja, pastor, a família, as vezes que estivemos aí, fomos abençoados, honrados, e é uma alegria aqui participando com os irmãos. Como o pastor disse, desse período, né, que nós estamos enfrentando, um período difícil, e a gente sente aquela falta dos cultos, das reuniões. Imagina que nós que, como falamos desde o primeiro decreto, né, não tivemos reunião, e tem dia que a gente entra no templo, eu costumo vir para cá pelas manhãs, e quando abro a porta, chega aquela dor no coração, aquela saudade das reuniões. Teve uma das celebrações da ceia que fizemos, que, por um momento, os irmãos que participavam da ceia se sentaram, se ajoelharam, orando, e eu olhei, tinha 10 irmãos aqui dentro do templo, e deu aquela saudade tão grande. A gente está aí orando para que a gente volte logo a ter a liberdade de nos reunirmos, mas, acima de tudo, eu acredito que o mais importante é as lições, né, pastor, que nós vamos tirar desse período, como que nós vamos sair. Eu acredito que muitos vão sair, talvez, dizendo, eu desanimei, eu esfriei, alguns, às vezes, dizendo, eu não preciso estar no templo, mas eu acredito que a maioria de nós é aqueles que realmente têm um sentimento de amor e devoção pelo Senhor. Eles vão sair desse período dizendo, eu preciso valorizar mais, me entregar mais, eu preciso ir além e valorizar a oportunidade que nós temos de estarmos congregando, de estarmos buscando a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra, pastor. Eu orei, e essa palavra está no meu coração há algum tempo, dentre vários textos, né, que a gente pensa assim, seria ideal esse texto, essa palavra veio no meu coração. Eu não sei o estilo que os demais fizeram, mas o senhor tem liberdade para conduzir aí, se o senhor quiser complementar alguma coisa, nós vamos no bate-papo, vamos conversar aqui, texto, da maneira que... Fica na liberdade, pastor, fica na liberdade. A gente está aqui só para receber, Então, vamos lá. O texto de Êxodo, capítulo 3, Êxodo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Vou dar um tempo aí para os irmãos quiserem abrir a Bíblia para estar acompanhando. É um texto que nos fala sobre o episódio onde Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Êxodo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. É uma responsabilidade, um peso, né? Depois de Patrick, Rabelo, Márcio, rapaz do céu, eu simprão aqui, mas é Deus que fala. Diz assim, versículo 1 de Êxodo, capítulo 3, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Glória a Deus. Esse texto é um texto muito conhecido, a história parte da história de um dos personagens da palavra de Deus, e quando nós falamos de relacionamento com Deus, de vida com Deus,
Quando falamos de buscar a Deus, eu sempre lembro de Moisés, e lembro de Moisés como alguém insaciável, alguém que não se contentava de, eu fui no culto domingo, tive uma experiência, e, top demais. Não, Moisés, ele queria mais de Deus. Moisés era alguém insaciável. A Bíblia nos fala que Moisés, ele estava apacentando o rebanho, cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro. Moisés, a história de Moisés, ela, segundo eu estava lendo um comentarista dizendo que a história de Moisés, ela se divide em 3 períodos de 40 anos, né? Moisés, ele viveu 40 anos como príncipe no Egito, quando nós lemos lá em Atos, capítulo 7, 23 a 30, a Bíblia fala sobre isso. Moisés, ele viveu 40 anos como príncipe no Egito. Depois Moisés, ele vai viver 40 anos como pastor de ovelhas, e depois 40 anos à frente do povo, como rei, como homem de Deus. Moisés, ele estava aqui, nesse texto de Êxodo 3, desempenhando uma ocupação que para um homem da sua estirpe, da sua educação, era, digamos, uma ocupação pobre, uma ocupação que talvez, se olhássemos, não valorizava o potencial de Moisés. Moisés, ele estava, depois de 40 anos como príncipe, eu quero chimarrão, hein? Moisés, ele estava agora como pastor de ovelhas, uma ocupação simples. E quando eu olhava, pastor, irmãos que estão acompanhando esse texto, eu observava que quem olhasse Moisés, talvez pensasse, olha, só falta para ele morrer. Moisés já tinha vivido um grande período da sua vida, agora uma função pobre, desprezível, como pastor de ovelhas, mas Deus, ele tinha algo reservado para a vida de Moisés. E é interessante nós aprendermos com isso e entendermos que aqueles que são qualificados, chamados por Deus para desempenhar um papel, para desempenhar um serviço, nós não devemos, ainda que confinados à obscuridade, ainda que enfrentando um tempo de silêncio, nós aprendemos com a história de Moisés a confiarmos e acreditarmos, aprendemos que mesmo quando nós e as outras pessoas consideram os nossos sonhos, aquilo que Deus tem para a nossa vida como algo sepultado, mesmo vivos se sentindo mortos, nós devemos esperar o tempo em que Deus vai chegar para nos colocar na posição que Ele quer nos dar, para nos colocar na posição que Ele quer nos dar. Independente das circunstâncias que estão ao nosso redor, independente das circunstâncias que aparentemente nos prendem, eu gosto de pensar que Deus, ele não precisa de 10 anos para fazer algo acontecer, basta uma palavra. Moisés, 40 anos como príncipe, 40 anos agora ali, e Deus tinha algo reservado para Moisés. O texto aqui de Êxodo, ele chama o lugar onde Moisés estava, onde Moisés tem esse encontro com Deus, de Horebe, o monte de Deus. Alguns comentaristas, pastor Caleb, alguns historiadores sugerem que esse lugar, Horebe, ele ficou conhecido como o monte de Deus devido ao que Deus vai fazer lá mais tarde, na história do povo de Israel, e já que Moisés teria escrito o livro de Êxodo, depois dos acontecimentos do Sinai, então Moisés dá esse nome ao Monte Horebe de monte de Deus. Mas tem um fator interessante, o livro História dos Hebreus, de Flávio Josefo, os irmãos conhecem, o pastor Kessler, o historiador do primeiro século depois de Cristo. Flávio Josefo, ele diz que havia, naquela época, uma crença, naquele tempo, de que Deus habitava no topo daquela montanha, de que Deus habitava no topo do Monte Horebe. E, segundo Flávio Josefo, eu procurei, porque às vezes a gente ouve citações de Flávio Josefo, e aí a gente vai perceber, não tem nada disso, como o caso do cego lá, né, do Bartimeu, eu nunca encontrei, mas eu procurei no livro, e Flávio Josefo, ele diz que os pastores, considerando aquele lugar como um solo sagrado, eles não se atreviam a alimentar os seus rebanhos ali, eles jamais iam lá, porque, segundo o boato que circulava, segundo a história que circulava, Deus habitava no topo daquela montanha. Então, os pastores não levaram.
Mas segundo Joséfo, Moisés, sabendo que lá era um solo rico, com boas pastagens, Moisés, ele ousadamente, ele leva o seu rebanho para alimentar o seu rebanho naquele lugar. E Moisés, agora, ele, naquele monte, onde era considerado que Deus habitava, onde poucos ousavam ir, Moisés tem um encontro com Deus que ninguém mais teve. Moisés, ele tem um momento com Deus onde ele é vocacionado. Sabe, eu considerando esse dado de Flávio Joséfo, olhando para a palavra de Deus e olhando para a nossa geração, nós somos uma geração que vive, de certa forma, limitada. Nós somos uma geração que vive nas regiões baixas, uma geração que vive um relacionamento raso com Deus, que não busca ter uma nova unção, ter uma visão de Deus, não busca ouvir a voz de Deus. E eu aprendo com essa história, com esse ponto da história de Moisés, a sermos pessoas que não vamos nos limitar a ouvir e a entender aquilo que Deus tem para nós. Sabe, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo difícil, o tempo da igreja que nós vivemos, é um tempo onde nós precisamos olhar para nós, olhar para a igreja e perguntar aonde estão aqueles que vão ousar, pastor, que vão ousar ir mais alto, que vão ousar romper limites, fazer o que ninguém está fazendo, buscar algo especial, estar no topo, estar onde Deus habita, para ter um encontro com Deus, para ter uma visão especial de Deus. Sabe, pessoas que querem se alimentar do melhor de Deus, que são insaciáveis como Moisés. Quando eu disse de Moisés como alguém insaciável, eu quando leio o texto, a Bíblia diz que Moisés, ele tem toda aquela experiência lá na saída do Egito, cajado que vira serpente, volta a ser cajado, o mar que se abre, todas as pragas que Deus usa a vida de Moisés. Moisés tem experiências tremendas com Deus. De repente nos encontramos num texto onde Moisés vira para Deus e diz: Deus, me mostra a sua glória. Eu quero ver a sua glória. Eu olho e eu falo: Deus, se fosse eu, pastor, e a maioria de nós, a maioria dos cristãos da nossa geração, que tivesse tido experiências como Moisés teve, até aquele ponto onde ele pede para ver a glória de Deus, a gente sairia por aí dizendo: olha, eu sou o cara, eu fiz o mar se abrir, eu tive experiência com Deus, eu vi a glória de Deus como ninguém. Mas aí eu vejo o camarada como quem está dizendo: isso não é nada se eu não ver mais. O ontem não conta, eu preciso ver a glória de Deus hoje. Sabe, Moisés, ele era alguém insaciável, alguém que buscava mais de Deus. E é interessante que Moisés, ele vai ter essa primeira experiência com Deus, porque ele ousa fazer algo que ninguém fazia. É interessante que o sobrenatural de Deus, ele acontece na vida de quem ousa e entende que é marcado para um propósito. Moisés, ele vai ao topo da montanha, lá ele conhece Deus, ele tem um encontro com Deus, mas antes Moisés, ele precisava entender como chegar diante de Deus. Tudo que Moisés enfrentou, pastor, tudo que Moisés enfrentou, irmãos. Talvez Moisés, imagina, pastor, de príncipe a pastor de ovelhas. Não foi um dia, não foi 40 semanas, 40 anos. Imagina os questionamentos de Moisés, a prova, o período de aprendizado, todo o tempo no deserto, a espera, a desilusão, os sonhos que a Bíblia não relata, mas com certeza adormeceram no interior de Moisés. Todo aquele tempo, todo aquele período, tudo o que aconteceu, mas Deus, ele esperava Moisés no topo daquela montanha. Deus esperava Moisés para fazer a vida dele fazer sentido, para fazer todo aquele tempo, tudo aquilo que ele não entendia fazer sentido. Ah, pastor, mas olha, a minha vida já passou tantos anos, promessas que Deus fez. Pastor, os dias que nós estamos vivendo é difícil, eu tenho visto sempre, eu vi um vídeo que o pastor Caleb fez, dizendo que o diabo pensou que ia nos parar, mas não sabia que em cada igreja, em cada lar, estaria uma igreja, um lugar de oração. É essa visão, nós entendemos que todo o tempo, que tudo isso, no meio de todo o caos, de tudo aquilo que nós não entendemos, em meio aos 40 anos de Moisés de silêncio, Deus estava esperando Moisés no topo da montanha, no momento onde tudo ia fazer sentido para Moisés, onde tudo faria sentido.
Quando nós falamos de topo da montanha, estamos falando de profunda comunhão, de abandonar todas as demais coisas, de ter um relacionamento com Deus. Como que nós cristãos fazemos isso? É na oração, na vida de oração, de jejum, de palavra, separação, santificação. Diante de tudo isso, nós podemos encontrar um sentido em Deus, na comunhão com Deus, indo além, nos aprofundando em Deus, tendo um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Moisés, quando ele vê, o texto aqui diz, Moisés, ele diz, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça ardia e não se consumia. E vendo o Senhor que ele se virava, diz Moisés, e ele disse, eis-me aqui, disse o Senhor, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é seguro. Quando a Bíblia fala de tirar a sandália, devido ao deserto, as sandálias cobertas de poeira, sujas, desconfortável. Aqui a Bíblia diz que, está dizendo, Moisés, tira a sandália. Tirar os sapatos para Moisés era um emblema de colocar de lado poluições. De colocar de lado equivale a abandonar o caminho do pecado, como também se desfazer de tudo que tira o nosso sossego e nos render a Deus. É nós fazermos neste momento, fazermos os momentos difíceis que enfrentamos, um momento para nós irmos além, para entrarmos numa comunhão com Deus como nunca entramos, de buscar a Deus como nunca buscamos, de ir ao topo da montanha onde Deus habita, de nos aprofundarmos em Deus, de nos encontrarmos em Deus e nele, encontrar o sentido para tudo que estamos vivendo, a resposta para tudo aquilo que nós não entendemos, é nos despir de tudo e nos render a Deus. Moisés, ele tira as sandálias. Isso mostra uma mudança na vida de Moisés que era esperada. Uma mudança, diante de uma mudança física simples que Deus pede. Deus está pedindo para ele que ele se dispa das velhas proteções, que ele sinta a presença de Deus, que ele sinta a nudez dos seus pés, e que ele deixe que Deus lhe dê uma outra base, um outro chão, formado por Deus, algo que Deus tem para ele. É isso que nós precisamos como igreja nesses dias. A Bíblia diz que quando Moisés ele ouviu a voz de Deus, de início, Moisés, ele vê a sarça ardia, não se consumia. A Bíblia diz que Moisés, ele vai dizer, que visão é essa? Eu vou virar e vou ver. A curiosidade em primeiro lugar. Mas quando Moisés ouve Deus dizendo, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, a Bíblia diz que ele cobra o pulso. É como se Moisés está dizendo, epa, esse eu já ouvi falar, esse merece respeito. Moisés, ele entende que a presença do Senhor, ela não é apenas maravilhosa, curiosa, impressionante, mas ela é santa, ela é digna de respeito, ela é digna de reverência. Sabe, o que nós precisamos, e o que eu tenho visto que Deus tem tratado conosco como igreja. Eu dizia, pastor Caleb, que numa live que eu fiz com um pastor amigo, eu dizia que eu vejo muitas pessoas dizendo, olha, isso que nós estamos vivendo, essa pandemia, esse vírus, isso é resultado do povo lá que blasfemou no carnaval, que fez isso, que fez aquilo outro. E a gente olha e sempre tenta colocar uma culpa no mundo lá fora. Mas nós nunca olhamos para nós. Eu imagino que é o mesmo que aconteceu quando Jeremias profetizava. Porque a Bíblia diz que Jeremias falava, e o povo, imagina, olhar e falava, é culpa do profeta, é culpa da Babilônia, é culpa da Assíria. Mas era culpa do povo, o templo foi destruído porque o povo não valorizou. Quando nós lemos Malaquias, Deus está dizendo, olha, tomara que tenha alguém que feche as portas do templo, porque eu não estou agradando, é melhor portas fechadas. E eu entendo, pastor, que nesses dias são dias em que Deus está nos chamando a reavaliarmos a qualidade da adoração que temos dado a Deus. A olharmos para nós e entender que antes de Deus tratar com o mundo lá fora, Deus trata conosco como igreja. Deus está tentando purificar a nossa adoração, o nosso culto. Moisés, ele vai no lugar de encontrar Deus, ele vai no topo da montanha. Moisés, ele se despe daquilo que era impuro, mas Moisés, ele entende que a presença de Deus é santa, digna de respeito e de reverência.
E é isso que a nossa geração precisa entender. Somos uma geração que não respeita o que é sagrado. Uma geração que oferece para Deus, como estava acontecendo em Malaquias, aquilo que é defeituoso. Moisés, ele entende que a presença de Deus, ela é santa. E quando Moisés, ele entende isso, a curiosidade, ela dá lugar ao temor. Uma das coisas que mais precisamos que Deus restaure na vida da igreja é o temor. Não é medo, porque, lamentavelmente, a maioria dos cristãos servem a Deus por medo de ir para o inferno. Mas nós precisamos servir a Deus por temor, por respeito, por reverência de quem Ele é. Precisamos ter esse relacionamento com Deus. O que essa geração precisa para ir até Deus não é mera curiosidade. Não é irmos até Deus por ganhos, mas irmos a Ele em santo temor, em rendição completa, entendendo quem Ele é. Mas o que nós precisamos entender, o que eu quero dizer diante desta palavra breve, é que Moisés, num tempo de silêncio, Moisés, ele foi além. Ele foi no topo da montanha, e ele teve um encontro com Deus. Ele teve um momento com Deus. Moisés, ele teve um relacionamento com Deus ali, onde Deus se revelou, onde Deus revelou que tinha um plano para ele, onde Deus revelou que a história dele não era um acaso, onde Deus revelou-se como o autor, aquele que direcionava a história dele. Moisés, ele teve um encontro com Deus porque ele ousou. Se nós podemos dar crédito à colocação de José, porque ele foi aonde ninguém mais ia. Ele não se contentou com que todos se contentavam. Moisés, ele quis ter um encontro com Deus. E nós precisamos, nesses dias, nos levantarmos para irmos além. Precisamos nos levantar para buscar a Deus. Eu gosto de uma colocação de um pastor amigo meu, lá de Minas. Ele diz, olha, o evangelho de Jesus ainda é o mesmo que a gente ouvia na igrejinha da roça. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. O evangelho, ele é simples. Nós enfeitamos, né, como diz Eclesiastes, Deus criou as coisas simples, mas o homem buscou muitas invenções. Nós inventamos tantas coisas, enquanto que Deus está querendo, é o que ele diz lá em Ezequiel, alguém que se ponha na brecha. O que Deus está procurando é alguém que vai além, alguém que se santifica. E quando nós falamos de oração, o que mais está faltando na vida da igreja, pastor, é oração. A igreja dessa geração precisa reaprender a orar, reaprender a tocar o coração de Deus, a ir além, a subir no alto da montanha, a ter um relacionamento com Deus, a ver a glória de Deus, a oferecer a Deus jejum, consagração, uma vida devota, onde Deus possa se revelar. Nós somos uma geração com muito verbo e pouca vida. Nós somos a geração onde todos são teólogos. Somos uma geração onde nós falamos muito, mas nós não demonstramos com a nossa vida. Quando eu leio Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que a sociedade via o viver diário da igreja. E dia após dia o Senhor acrescentava os que antes estavam. Era consequência de uma vida que não era só de falar. E nós não vamos ter isso se não começarmos pelos rudimentos do Evangelho, se não começarmos por uma vida de oração, de santificação, de consagração. Nós precisamos nos voltar, precisamos ir além, precisamos ter um encontro com Deus, precisamos entender a santidade de Deus como Moisés entendeu, precisamos nos despir daquilo que nos impede, precisamos romper limites, pararmos de contentarmos com água nos artérios, nos joelhos, nos lombos e mergulharmos para valer. Quando falamos de mergulhar, significa que somente quando você está nadando, só aparece a cabeça. Só Cristo precisa ser visto em nós. Precisamos ter esse encontro, essa busca. E Moisés é um referencial de alguém que não se conforma diante das circunstâncias. E nós precisamos que Deus nos levante como igreja, que Deus levante pessoas com a atitude que o pastor Caleb está tendo, de oração, de chamar o povo no meio desse caos a estarmos buscando a Deus. E que nós venhamos responder. Alguém
dizia: pastor, qual vai ser o nosso papel como líder depois dessa pandemia? O que nós vamos fazer? Eu disse: nós vamos fazer o que nós sempre fizemos. O que precisa é cada um no seu coração se perguntar: o que eu vou fazer? Como eu vou me posicionar? Como eu vou responder? Que tipo de cristão eu quero ser? Amém, meu pastor? É isso que nós precisamos. Amém, amém, pastor. É palavra poderosa. Eu entendo que é isso que Deus tem nos chamado para fazer. É realmente nos posicionar. Enquanto o senhor estava ministrando, alguns irmãos aqui falaram comigo que não estavam conseguindo entrar na sala. Não sei o porquê, não apareceu aqui, mas estamos com 15 janelas abertas aqui. Já tem 15 famílias, a gente pode falar assim, né? Mas eu queria pedir para que o senhor orasse por nós, pastor Ibrahim, que o senhor liberasse uma palavra de oração por nós, que em nome de Jesus essa palavra que o senhor ministrou fique cravada no nosso coração, que nós possamos realmente entender o nosso papel e viver o melhor do Senhor. Amém? Fica na liberdade, pastor. Pai, nós neste momento, Senhor, entramos em oração, juntamente, ó Deus, com o pastor Caleb, cada família, Senhor, que nos acompanha neste momento, ó Deus, nesta janela de oração. Nós queremos, Pai, diante da Tua palavra. Não é a palavra do homem, é a palavra do Senhor. Esta é viva e eficaz. Nós queremos, ó Deus, diante desta palavra simples, mas poderosa, nós queremos declarar, queremos, ó Deus, profetizar sobre cada família, sobre a igreja do Senhor reunida, ó Deus, nesta hora. Nós queremos declarar, Pai, um novo tempo, um tempo de comunhão, um tempo de intimidade, um tempo, ó Deus, de cura. Que nós venhamos, Pai, nos levantarmos como uma igreja que faz a diferença. Que nós venhamos entender, ó Deus, o nosso papel, o chamado do Senhor para nós, aquilo que o Senhor nos deu como igreja, o papel que temos a desempenhar diante desta geração. Que nós venhamos, ó Deus, como o profeta Isaías, que nós venhamos olhar para nós e dizer: é eu que preciso ser purificado, é comigo que o Senhor está falando. Que nós venhamos, Pai, nos posicionarmos, que nós venhamos ser, ó Deus, insaciáveis, que venhamos sair, Pai, ó Deus, de um nível raso. A palavra do Senhor, ó Deus, diz em Romanos que não devemos nos conformar, não devemos assumir um padrão que o mundo adota, mas devemos ser transformados pela renovação do nosso espírito. Não nos deixe, Senhor, nos acomodar a um padrão de igreja que não é o padrão que o Senhor tem para nós. Não nos deixa sermos uma igreja morna, não nos deixa sermos, ó Deus, cristãos, ó Deus, indiferentes, mas que sejamos cristãos, ó Deus, incendiados pelo fogo da glória do Senhor. Acende, Senhor, o fogo em cada coração e ora conosco. A começar, Senhor, no meu coração. E haja, Pai, um novo tempo. Em o nome do Senhor Jesus, um novo tempo da parte do Senhor. Nós profetizamos vida, nós profetizamos, Pai, avivamento em cada lar, em cada família, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós abençoamos, Pai, a IBN de Nova Chavantina, o pastor Caleb, o ministério, Pai, do teu filho, a família. Nós profetizamos, Pai, que haja vida, que haja frutos que glorifiquem o teu nome a cada dia. Meu Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos com vida e vida em abundância no Senhor, a cada família, a cada coração, em o nome de Jesus Cristo. Todos digam amém, amém e amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Ibrahim, muito obrigado mesmo por ter investido esse tempo na nossa vida. Agora nós estamos com 17 janelas abertas, esse momento vai também para o YouTube, os irmãos vão poder participar com a gente depois, que não puderam estar com a gente, vão poder ser ministrados pelo YouTube, mas obrigado, pastor Ibrahim, de verdade, viu? Nosso coração se alegra em poder receber o senhor aqui. Amém, pastor, eu que agradeço. Deus continue abençoando, precisar a nossa limitação, estamos sempre à disposição. Amém. Obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco, que Deus abençoe, um beijão no coração. Pastor Ibrahim, obrigado, manda um abraço à família, tá bom?
Graças a Deus. Amém. Abraço.